Fala, meus nerdolas de College Football! Chegando com mais um Semana College, depois da semana 10 do futebol americano universitário. Olha só, hein? Demorou 10 semanas, mas parece que finalmente o Arch Manning apareceu, cara. Olha que loucura! Texas conseguiu uma bela vitória contra a Vanderbilt, quase entregou no final. Teve uma mexida aí no nosso Top 25, teve mais técnico demitido de programa grande, tá? Auburn demitiu o Hugh Freeze. Eu não vou fazer um bloco, porque eu achei que não era importante o suficiente pra gente falar desse cargo de Auburn, porque tem cargos mais relevantes na frente. Mas em algum momento eu vou fazer um episódio só sobre essas danças da cadeira, dança das cadeiras aí do futebol americano universitário, cara. Porque é muito time que vai ter vaga. Inclusive, Clemson perdeu pra Duke, e o Dabo Swinney já deu entrevista ali como se fosse rodar. Então, se Clemson abre, é mais um programa relevante aí que pode procurar um novo técnico. Então, enfim, talvez caiba um episódio só para falar dos programas vagos e essa busca por novos head coaches. Porque vai ter gente que vai ganhar oportunidade. O Clark Lee, de Vanderbilt, o coach de Missouri, que eu não vou lembrar o nome, de Tulane, Iowa State. Tem vários coaches aí que estão sendo ventilados para assumir um programa de Power 4. Enfim, pode ser um episódio interessante. Para me ajudar no programa de hoje, tem Top 25, né? React do Top 25, falando da semana 10, melhores jogos da semana 11, e tem Guilherme Della Coleta de volta. Olha aí. Ajudar é muito forte, tá? Mas eu estou presente. Para fazer perguntas pertinentes quando minha nerdolice ficar muito... Ok. Não sei. Ok. Extrema. Tudo bem. Inclusive, a gente tava falando de nerdolices extremas numa vibe documentários de WWF, WWE, que eu caí depois de assistir o filme Iron Claw. Belo filme. Eu falei que a gente só caiu nesse assunto porque eu assisti The Bear, então The Bear e Iron Claw se ligam por causa do Jeremy Allen White. Isso. E aí a gente foi parar nesse assunto, e aí agora você falando de WWF, né, que era F antes, a infância veio, que é uma beleza, né? E o Zac Efron, ele é o protagonista desse filme, o Iron Claw, e ele tá gigantesco, pô. Brincadeira. Ele tá... Meu irmão, o que esse cara usou de, enfim, suquinho, foi brincadeira. E fez a harmonização facial também, né? Ele tá quadrado parecendo um Robocop. Parece uma geladeira. E eu fiquei... E aí, enfim, tem um pouco de crossover, né? Porque a galera que participou desse wrestling, que não é bem o wrestling olímpico, mas, enfim, é uma galera que jogava futebol americano. Uma galera ali jogava futebol americano, né? Tem o The Rock jogava futebol americano, Brock Lesnar, tem... Enfim, e esses irmãos aí do filme, que eu já esqueci o nome Van alguma coisa, a família, também jogaram futebol americano. A galera jogou college. Então, enfim... Bela dica, fica aí. Vamos. Antes do top 5. É muito importante. Eu vou fazer um recadinho, porque ele tá sendo eficiente, tá? Interaja com esse vídeo. Caiu o Semana College. Eu sei que você quer saber dos melhores jogos, do top 25, do que tem pra ver na semana que vem. Antes da gente chegar no conteúdo, interaja com esse vídeo. Deixa o seu comentário. Tô vendo, meu irmão, tá bonito demais a aba de comentários nos últimos episódios. Continuem, por favor, participando. Eu gosto demais, eu respondo todo mundo. Então deixa um comentário no nosso vídeo, like, se inscreve no canal, porque você sabe que toda semana tem conteúdo novo aqui falando de futebol americano universitário. Tô fazendo um trabalhozinho aí, dando uma garimpada pra puxar uns shorts de lances interessantes durante a semana. Então, por gentileza, se inscreve e interaja com esse vídeo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. @canalzonefa, @o Rafão Martins, com PH, @Della Coleta, se você quiser ver magias. E é isso. Perfeito. E só pra tu ficar ligado, que a gente sempre faz aqui a atualização do Top 25 da IP, né? Que sai desde a pré-temporada, e aí toda semana tem um sobe e desce, e a gente usa como referência. Mas nessa semana vai rolar o primeiro ranking College Football Playoffs Rankings. Eles vão ser anunciados essa semana. Eu tava me perguntando, que você citou ele no último programa, ou no anterior, não sei, e aí eu fiquei, quando sai então? Porque se esse da IP é relevante, imagino que o oficial do playoff seja mais interessante. O da IP, ele é uma ótima base, e ele é o que existia, só que tem um comitê, né, que participa para montar os rankings do College Football Playoffs. Né? E esse aí vai ser o ranking fiel que vai, de fato,
falar quem entra ou não entra na história. E é interessante porque a gente começa a ver já, né? Começa a mapear o que pode acontecer dentro dos playoffs. Vamos até passando já um pouco aqui pelo nosso top 25. A gente tem Indiana ou Ohio State, provavelmente ali, como campeã da Big Ten. SEC, Texas A&M, Alabama, Georgia, né? Todo mundo ali na história. Big 12, BYU, Texas Tech, são os dois melhores ranqueados. ACC, tá uma bagunça cada vez maior, porque Miami perde de novo. Então a gente tem Virgínia e Louisville como os dois principais ranqueados agora. Eu não sei se entram 2 times da Big 12 e 2 times da ACC. Da Big 12 talvez, porque BYU e Texas Tech realmente estão fazendo temporadas muito fortes. Da ACC eu acho difícil ir mais do que um time. E aí a gente começa a fazer as contas, porque são 12 times nos playoffs. Temos 4 campeões da Power 4, temos um campeão do Group of 5, que nesse momento, um campeão entre as conferências do Group of 5. Nesse momento, o único ranqueado do Group of 5 é Memphis, tá na 22, né? E tem um wildcardzinho aí que sempre entra, que é Notre Dame. Notre Dame não tá associado a nenhuma conferência, mas conseguiu a vitória que precisava, que era contra a USC. Provavelmente não perde mais, porque o calendário também não tem ninguém de grande relevância na frente. Provavelmente Notre Dame entra. E aí são 6 vagas. São 6 vagas. Entre campeões, Group of 5, Notre Dame. Sobram 6. 2 times da SEC, 2 times da Big Ten. E aí a gente tá falando de Ohio State, Indiana, Oregon, Texas A&M, Alabama, Georgia. Mas aí o Ole Miss fica de fora, pode ser que o Ole Miss entre também. Então aí são 5 times, 3 da SEC, quer dizer, 3 da Big Ten, 4 da SEC, Texas Tech ou BYU sendo o segundo time da Big 12, enfim. A gente começa a montar essa linha de raciocínio entendendo os principais. Texas, por exemplo, tá voltando depois dessa vitória contra Vanderbilt, né? Texas tá firme também na briga pela SEC. Vendo a classificação da SEC, Texas tá com 4 vitórias e só uma derrota dentro da conferência. 7-2 na temporada, né? E ainda tem confronto direto. Por exemplo, na última semana da temporada regular, tem Texas A&M e Texas, né? Rivalidade que vai mexer tudo dentro da conferência, né? Se Texas ganhar de Texas A&M, vai ter confronto direto, enfim. Essa semana também Texas A&M tem um jogo complicado contra Missouri, a gente vai falar. Infelizmente Missouri perdeu o quarterback também, né? Tá fora da partida o Pribula. Mas, enfim, antes da gente chegar nas prévias, vamos falar um pouquinho do que aconteceu nessa última semana. No top 5, todo mundo vencendo, né? Eu acho que a gente precisa destacar são esse número 1 e número 2, porque Indiana e Ohio State estão vencendo e dominando, sem deixar, assim, nenhuma chance para os adversários. Oregon tem um jogo também complicado para a semana 11, que a gente vai falar nas prévias. Cincinnati e Utah foi um jogo que eu destaquei para essa semana 10 da Big 12, porque Cincinnati estava invicta dentro da conferência, o jogo era fora de casa, mas Utah dominou, assim. Utah, eu tava vendo, esse aí veio da PFF College, que eles estavam falando que Utah usa quase 50% das formações ofensivas, eles usam 6 OLs em campo, né? E correm muito com a bola. Contra Cincinnati foram 270 jardas terrestres quase, quase 500 jardas totais de ataque, né? Controlaram a posse de bola. Cincinnati ainda sofreu 3 turnovers com o seu ataque, e a defesa de Cincinnati perdeu 30 tackles no jogo. Devon Dampier jogando bola. Cara, se o Devon Dampier, se ele fosse um passador um pouco melhor, a gente tava falando de um quarterback com potencial de NFL, mas ele hoje é muito mais um atleta que passa a bola do que, de fato, um quarterback. Tanto que Utah tá usando muita Wildcat também. Só que a linha ofensiva de Utah, meu Deus, cara, especial. E Utah tá de volta nessa briga da Big 12, né? Porque derrubou a Cincinnati, agora Cincinnati tá 5-1. Texas Tech também tá 5-1 dentro da Big 12. E só BYU segue invicta dentro da conferência e também no recorde overall. BYU ainda não perdeu nessa temporada. Falando de times que ainda não perderam nessa temporada, a gente teve a derrota de Georgia Tech. Uma partidaça do Haynes King. E ainda assim não foi suficiente para bater NC State.
A gente destacou esse jogo, não foi um dos jogos, né, que tinha a prévia individual, mas estavam entre os jogos ali pra você ficar de olho. NC State fora de casa. E a gente já falou na prévia dos quarterbacks da ACC, inclusive é o único vídeo do clube de membros que durou pouco, quando eu tava fazendo Cornelis e Christian, é o time de high school, Prima Idade Madonna, alguma coisa assim, é um time da Flórida, do CJ Bailey, que é o quarterback de NC State, que está se tornando um baita de um quarterback, tá? Jogou muita bola contra a Georgia Tech. Ele jogava com o Jeremiah Smith no high school, né? Ele era o quarterback. É um cara, enfim, franzino, magrinho, mas gigantesco, muito alto, envergadura gigantesca, tem mobilidade, jogou muita bola e derrubou agora a Georgia Tech, e tem essa disputa aí, porque Virginia, Louisville, Georgia Tech, essa ACC tá aberta. Miami perdeu mais uma vez e agora tem 2 derrotas dentro da ACC. Tá muito complicado pra Miami. Essa derrota contra a SMU não podia acontecer. Teve uma interceptação feia do Carson Beck no final, no overtime. Era fora de casa, mas enfim, tá complicado essa temporada de Miami. Outro time que perdeu de novo foi Clemson dentro da ACC. Um jogo contra Duke. Duke tinha 15 derrotas consecutivas no Death Valley, tá? Visitando Clemson. Foi a primeira vitória de Duke, fora de casa, contra Clemson desde 1980. E assim, eu acho que o primeiro quarto foi o determinante, porque Duke abre 21-7. Clemson ainda consegue voltar, mas, cara, a defesa do time do Double Sweeney foi um problema. Darren Mensah, inclusive, tá na nossa enquete entre os melhores quarterbacks aí do college football. Darren Mensah teve mais de 300 jardas, 4 touchdowns. E Duke terminou o jogo 5 de 5 em quarta descida. Duke tá vivo ainda. Duke também só tem uma derrota, se eu não me engano, na ACC. Deixa eu pegar a classificação. Duke tá 4-1 na ACC, junto com SMU e Louisville. Mas os 3 melhores times hoje... Tem um que nem tá ranqueado aqui, mas os 3 melhores times em classificação na ACC, Virginia, 5-0, único time invicto dentro da conferência. Georgia Tech, 5-1. Pittsburgh, também 5-1. Pittsburgh, que tem um QBzinho freshman, que é interessante pra gente ficar de olho. Inclusive, eu não olhei qual é o jogo de Pittsburgh essa semana. De repente, até o final do programa, eu dou uma pausazinha aqui pra bater um olho também. Mas foi um belo jogo pra se assistir nessa semana, tá? Duke e Clemson. Jogo muito interessante. Vanderbilt e Texas também. Cara, Vanderbilt não conseguiu correr com a bola. Texas dominou nas trincheiras. E assim, tem jogadores que são especiais, meus amigos. Assim, o Colin Simmons é muito freak. Muito freak. Tá, o Diego Pavia deve estar tendo pesadelo com o Colin Simmons até agora. Ele é um rusher NFL que tá jogando college football. É um absurdo que esse cara joga. O ataque de Texas começou a mostrar um pouco do que ele é capaz. O Art Manning começando a se sentir confortável no ataque do Coach Sark. E, cara, era um jogo que era pra ter sido uma varrida, só que Texas levou 3 touchdowns no final do jogo. O jogo termina 34-31, se eu não tô enganado. Porque Vanderbilt fez 3 touchdowns, cara, no final do jogo. E a gente sabe, Diego Pavia, ele não desiste. Ele tava 220 até o final pra conseguir colar no placar. A única anotação que eu ainda não fiz, que eu ainda não falei desses jogos todos aqui, eu vou falar de Memphis também, porque tem jogo importante no Group of Five essa semana. Eu sempre tento trazer um jogo do Group of Five pra destacar pra vocês. Eu ia falar da sequência de Clemson, tá? Eu sei que não é um time que nem tá ranqueado, não tá mais na briga da ACC. Mas eu trouxe a sequência de Clemson especialmente pra falar sobre o futuro do Double Sweeney. Porque Clemson perdeu pra Duke dentro de casa. Agora pega Florida State, é o último jogo em casa, porque termina a temporada visitando Louisville, que é um dos melhores times da ACC, tá no top 15 do ranking, e South Carolina, que não tá ranqueado, mas é um time da SEC com muito talento. Lenore Sellers, Nick Harbour, cara, o Dylan Stewart também, o Edge Rusher. É um time talentoso, 2 jogos fechando fora de casa, Louisville e South Carolina. Clemson pode terminar com uma campanha negativa e, de fato, o trabalho do Double Sweeney, cara, periga ser a última temporada aí. Coach histórico, né? Ganhou muito aí em Clemson, mas eu não sei se ele consegue sustentar esse cargo até o ano que vem. Sobre Pitt rapidinho, Diga. Venceu Stanford,
por 35-20. Tá de bye a próxima semana e depois pega no dia 15 no Notre Dame. Notre Dame, aí. Yep. Joguinho interessante ainda, Notre Dame, tá? Porque Notre Dame não pode mais perder. Notre Dame não tem... É o que eu tô falando, não disputa a conferência. A única vitória relevante é USC. Se perde pra Pitt, aí começa a abrir uma segunda vaga na ACC, porque Notre Dame cai fora. E aí você tem 2 vagas Big 12 e 2 vagas ACC. Né? Enfim, Notre Dame é sempre complicado, cara, de entender. Na hora da matemática do College Football Playoffs. Acho que é isso do Top 25. Tentei trazer os principais jogos, principalmente o que eu assisti mais. Eu assisti Vanderbilt, Texas, Cincinnati, Utah, Duke Clemson também. Duke Clemson eu assisti os highlights, na verdade. E Georgia Tech, NC State também peguei highlight. Miami SMU tava rodando no Multiview ali que eu tenho. Porque tava feio o jogo também, assim. Eu não gosto muito de assistir... Não tem nenhum time da ACC nesse momento que enche os meus olhos, vou ser bem sincero. Vou assistir um jogo da ACC. Cara, tem que ser, sei lá. Esse Pitt Notre Dame é um jogo que me enche os olhos, porque eu tô curioso pra ver o quarterback freshman de Pitt. Notre Dame também tem o CJ Carr, tem o Jeremiah Love, o Jamaron Price, tem uma galera ali. É um jogo que, enfim, mas pra eu pegar um jogo da ACC é difícil. Georgia Tech NC State foi muito maneiro, porque, cara, Haynes King, CJ Bailey, putz, quarterback play de alto nível, mas é outro que eu peguei highlight, não fui olhar ao vivo. Enfim, vamos falar dessa prévia da semana 11 do College Football. Vou começar com o Group of Five, porque é muito fácil eu vir aqui falar de times ranqueados, né, pra você ficar de olho. Mas agora, tem jogos importantes que não são da Power 4. E eu começo falando de Tulane e Memphis. O jogo é dentro de casa. Memphis já bateu USF e foi quando eles voltaram aí pro ranqueamento. Tulane tem 2 derrotas, mas uma das derrotas é contra Ole Miss, se eu não tô enganado, que é uma derrota que vai ser desconsiderada. Se Tulane bate Memphis, volta a ficar tudo dividido ali no Group of Five, porque tem os times que são os melhores times e tá todo mundo acompanhando. Tulane, Memphis, South Florida, North Texas, que tá vencendo de novo. North Texas perdeu pra South Florida, mas Memphis ganha de South Florida, né? E aí, se Tulane ganha de Memphis, você fecha um grande ciclo muito louco do Group of Five para entender qual é o melhor time. E assim, são 2 times que têm muito talento. A gente tá vendo em destaque aí na telinha que o Gui fez, cara. 2 quarterbacks ballers, tá? De um lado, o Jake Ratzlaff, que tava em BYU no ano passado, fez uma baita de uma temporada. Eu acho que ele participa do nosso episódio da prévia dos melhores quarterbacks da ACC, porque ele precisa se transferir, né, antes da temporada começar. Tem mais de 2.000 jardas totais, 7 touchdowns passados, 9 touchdowns corridos. Na defesa, cara, a secundária tá jogando bola, o Javion White e o Jaheim Johnson, que combinados tem 5 interceptações e um fumble forçado. E do lado de Memphis, o Brandon Lewis, o quarterback, 1.900 jardas passadas, 550 jardas correndo com a bola, 10 touchdowns passados e 8 touchdowns corridos. E o linebacker, o Sam Brumfield, com 12 tackles for loss, 5 sacks. É o cara pra gente ficar de olho nessa defesa. Cara, Memphis é favorito, obviamente, mas são 2 grandes quarterbacks e esse jogo vai ser muito apertado, tá? Tulane é um time que tá batendo na porta. Eu falei também do técnico de Tulane, que o nome não guardo de cabeça, mas é um dos técnicos que tá muito ventilado. Inclusive, ele, pelo que eu tô lendo, ele é o favorito para assumir o programa de Auburn com a saída do Hugh Freeze. John Samraw. John Samraw, perfeito. Eu pesquisei hoje ele. John Samraw. É o favorito para assumir o programa de Auburn na SC. Então, assim, tá comandando um baita programa. Vale a pena ficar de olho. Jogo... É o que eu falo, sempre tento trazer, porque tem jogos bons no Group of Five. Nem toda semana, mas tem semana que tem bons jogos no Group of Five. Inclusive, a gente não tá trazendo, né, Gui? Mas é sexta-feira, pô. Sexta-feira. Pô. Eu tô tentando lembrar o que eu vi de sexta-feira, que não foi grande coisa, mas assim, não teve legal, nada nas últimas semanas. Não teve muita coisa nas últimas semanas. Essa semana tem Tulane Memphis, que vale demais. College Football pega fogo no sábado. Tem um joguinho bom na sexta pra você acompanhar. Do Group of Five pra Big 12. Será que eu sou nerdola porque eu gosto dessas coisas, cara? Não, aqui estamos falando da Elite, irmão. Pô, cara. Aqui...
Todo mundo sabe que eu amo Big 12 Football. É o jogo mais importante dentro da conferência, na temporada. BYU invicta e Texas Tech, que não tá invicta, porque tem uma derrota contra Arizona State com um quarterback reserva. O Better Morton não joga aquele jogo, né? Inclusive, Arizona State, eu até postei durante a semana, Sam Leavitt confirmado fora da temporada. E aí, cara, infelizmente, ainda conseguiu vencer essa semana, tá? Com o Jeff Sims. Correu com a bola pra caramba o Jeff Sims, que tá no 6º ou 7º ano de college football, veteranaço de universitário. Mas eu não confio que a Arizona State tá dentro dessa competição da Big 12. Esses, pra mim, são os dois big dogs, assim. BYU, a gente já falou do freshman, o Bear Bachmeier, quarterback, tem 20 touchdowns totais, 9 correndo com a bola, mais de 2.000 jardas também de scrimmage. O running back, o LJ Martin, também de BYU, que tá com quase 800 jardas na temporada. Aí eu fui dar uma olhadinha nos jogadores de defesa, cara. Eu encontrei um safety, vou tentar falar o nome, eu gosto, que é um nome meio samoano. Paletal Satuala. Funciona. O amigo tem mais de 50 tackles, 7 tackles for loss, 2 passes desviados, 2 fumbles forçados e uma interceptação. Irmão, safety rover, né? Porque se faz 7 tackles for loss, que safety é esse? Tá, obviamente eu vou assistir BYU e Texas Tech e eu vou ficar de olho no Satuala, porque o amigo faz jogada em tudo quanto é lugar no campo. Texas Tech, Better Morton, a gente sabe, um dos melhores quarterbacks da conferência, tava na nossa prévia dos melhores quarterbacks da Big 12, 1.750 jardas na temporada, 15 touchdowns. O running back Cameron Dickey, que tem 750 jardas e mais de 10 touchdowns na temporada. E aí, cara, 2 gigantes na defesa pra gente ficar de olho. O Jacob Rodrigues, que tava na nossa seleção dos melhores jogadores do college football, quase 75 tackles na temporada, 2 interceptações, 8 tackles for loss, 7 fumbles forçados. Um absurdo. 7 fumbles forçados. A gente tá indo pra semana 11. Tem 10 semanas de college football, o cara forçou 7 fumbles, pô. E tem 2 interceptações. Loucura. 9 turnovers do linebacker de Texas Tech. E eu também tenho que falar do David Bailey, né? Que é o transfer que veio de Stanford nesse ano. Que tem 14 tackles for loss, 11 sacks e meio. Ele é líder da FBS em sacks e 2 fumbles forçados. 2 gigantes na defesa. Texas Tech em casa, eu tenho que falar que é favorito. A gente sabe do investimento que Texas Tech fez no Transfer Portal. Mas, cara, BYU vai cair atirando. Se cair, vai cair atirando. Jogaço, meu amigo. Big 12 Football. Jogo mais importante da temporada. Não perca. É a dica que eu posso dar pra vocês. Não perca esse jogo. Vamos ficar menos esquisito aqui? Vamos falar da SEC? Porque tem um Texas A&M Missouri, que é um jogo importante porque Texas A&M segue invicto e Alabama e Georgia estão aqui, ó, querendo dar uma abocanhada. O Miss também tá ali querendo dar uma abocanhada, mas Texas A&M simplesmente se recusa a perder. É um jogo complicado fora de casa. Infelizmente o Bo Pribula machucou, né? A gente falou no jogo, foi há 2 semanas atrás, que foi Missouri e Vanderbilt. O Pribula machucou e provavelmente não joga mais a temporada regular. Quem entrou no lugar dele é o Matt Zollers, que eu pessoalmente não vi ainda muito dele. Então é um jogo interessante até para ver um pouco desse ataque. Mas falando de ataque de Missouri, eu já falei desse cara. Ahmad Hardy, um dos melhores running backs do college nessa temporada, 950 jardas e 11 touchdowns. O cara é um monstro e é o ataque de Mizzou. Essa unidade ofensiva vai trabalhar, play action, RPO, porque o Hardy que vai ser o líder desse trem. Texas A&M, também os nomes que eu tô sempre falando, obviamente Marcel Reed, cara, o 2º ano dele como titular. Ele tá se provando um passador muito competente. Lembrando que ele é um cara que no ano passado ele toma a vaga do Conor Weigman pela capacidade de correr com a bola, né? E esse ano, e assim, dava pra ver que passando a bola ele não tava super confortável. Esse ano o Marcel Reed tem quase 2.000 jardas passadas, 350 jardas terrestres, 17 touchdowns passados e 6 touchdowns correndo com a bola. Então o atleticismo dele se tornou uma ferramenta, mas não se engane, é um baita de um quarterback hoje pro time de Texas A&M, não é à toa que é o time número 3 no país. Falo sempre dessa dupla de wide receivers, Kevin Concepcion, 7 touchdowns no ano, Mario Craver, 700 jardas e 4 touchdowns. E um pass rusher, a gente fez aqui o mock draft, né,
enfim, um too early mock draft, simulando o que pode acontecer no ano que vem. Cassius Howell, tá? É outro cara que tá no top 5 aí de sacks da FBS, tem 10 tackles for loss, 10 sacks e 3 passes desviados nessa temporada. Um cara pra você ficar de olho nessa defesa de Texas A&M. Obviamente, Missouri chegando com QB reserva, mesmo dentro de casa. Os Aggies são favoritos, mas é um joguinho pra ficar de olho. Pra mim, o melhor jogo da SEC nessa semana. Meus amigos, na Big Ten tem esse Oregon e Iowa. É um jogo fora de casa pra Oregon. Eu sei que Oregon já se provou na Big Ten. É um time que tá aí batendo na porta do top 5. Mas esse é o tipo de jogo que Oregon não tá acostumado a fazer. Porque o Oregon não é um time tradicional Big Ten, né? É um time que passa muito a bola, né? É um time que, cara, tem estrelas ali no skill position. Iowa é um time encardido. É um time muito grande na trincheira e é um time que vai controlar essa posse de bola. E o jogo é em Iowa. É uma viagem grande, tá? Pra Oregon fazer. Esse é um jogo bem Big Ten que o Oregon vai ter que ganhar. E são dois times, tá? Iowa não tá ranqueado, mas Iowa tem a mesma campanha que Oregon dentro da conferência. Os dois times têm 4 vitórias e 1 derrota. Iowa tem uma derrota a mais no overall, mas foi fora da Big Ten. Se Iowa vence esse jogo dentro de casa contra Oregon, Iowa fica 5-1 e fica na cola ali de Michigan. Ohio State e Indiana vai ser difícil, cara. Eu não acho que o Ohio State e Indiana perdem até o final. E eu acho que essa vai ser a final da Big Ten. Mas, certamente, entram pelo menos uns 3 times da Big Ten. Então, se a gente tá falando de Indiana e Ohio State como finalistas, quem vai ser o terceiro time? Hoje, com uma derrota só dentro da Big Ten, tem Michigan, tem Oregon, tem Iowa, tem USC, né? Então, assim, pode ser que Iowa consiga essa vitória, entra de fato no ranking, se conseguir, e se coloque como uma possível terceira força. É óbvio, não é um time tão bonito de se assistir quanto o Oregon contra a USC, que tem o Maiava também, que é um quarterback, né? Mas é um time que é muito difícil de ser batido, principalmente dentro de casa. Em Iowa, o quarterback Mark Granowski, a gente falou dele, transfer, que já foi MVP da FCS. Ele é o quarterback, mas ele tem 4 touchdowns passando com a bola e 11 touchdowns correndo com a bola, né? Pra você entender como que funciona esse ataque de Iowa. No lado de Oregon, Dante Moore, 19 touchdowns na temporada. É um cara que a gente tava falando como um possível candidato de Heisman e ainda pode se consolidar. A dupla de running backs, o Jordan Davidson tem 10 touchdowns nesse ano. Noah Whittington com 4. Wide receiver freshman da Corian Moore tem 3 touchdowns. E o tight end, o Kenyon Sadiq, tem 5 touchdowns, um dos melhores tight ends também do college football. E aí na defesa, tem o Bryce Botcher, que é um veteranaço aí, né, o linebacker de Oregon. Mas eu trouxe 2 caras que trabalham no pass rush. O Tatum Tuioti, outro nome samoano aqui, 8 tackles for loss e 2 fumbles forçados, e o Mateo Ugalele, que é o líder em sacks desse time, tem 5 sacks e 3 passes desviados. Nomes interessantes aí pra gente prestar atenção nessa defesa de Oregon. Se quiser ficar de olho no front seven de Iowa também, contra Oregon, tem o defensive end, o Max Llewellyn, 6 sacks e 9 tackles for loss nessa temporada, 2 fumbles forçados, e o Zach Lutmer, defensive back, tem 3 tackles for loss, tem sack nesse ano e 2 interceptações. Então, assim, nomes interessantes aí pra você ficar de olho. Cara, é o jogo da Big Ten nessa semana. Trap game pra Oregon, tá? O Oregon levou o jogo contra Penn State, que não é a gente viu que não é um grande time nesse ano. O jogo contra Penn State, fora de casa, foi até a prorrogação. Não vai pensando que esse jogo contra a Iowa vai ser fácil. É um jogo pra a gente olhar nessa semana 11 do College Football. Vamos fechar aqui com outros jogos interessantes. Obviamente, Indiana-Penn State é um jogo fora de casa pra Indiana. É uma pena, né, que Penn State não tem mais o Drew Aller. É o Ethan Grunkmeyer, que tá jogando lá na posição de quarterback, mas, cara, não é um jogo trivial. Você ganhar Penn State fora de casa não é um jogo trivial. O ponto é que Indiana não tá ganhando, né? Indiana tá amassando todo mundo. Então quero ver como é que vai ser esse teste num jogo fora de casa contra Penn State. Por mais, né, que a gente entenda que nesse momento Indiana é a favorita. Eu trouxe aqui um nome interessante pra assistir de Indiana que não tava no meu mapa, o defensive back, o Louis Moore. 5 interceptações na temporada, mais de 50 tackles. É um dos líderes dessa defesa. E eu também trouxe um outro wide receiver,
porque eu sempre falo do Elijah Surratt, que é dog pra caramba, mas o Omar Cooper Jr. tem 8 touchdowns nessa temporada até, tá? O Surratt tem 10, o Omar Cooper Jr. tem 8 touchdowns, dupla de wide receivers bem interessante pra gente assistir em Indiana. Na SEC, eu vim falar de Mississippi State e Georgia, porque é um jogo fora de casa pra Georgia, contra um time de Mississippi State que já engrossou contra vários rivais da SEC, tá? Então Georgia vai ter que encontrar aí o seu melhor jogo ofensivo, vai precisar do Gunnar Stockton e vai precisar também da sua defesa. Eu trouxe aqui um confronto interessante para assistir nesse jogo. Tem um wide receiver em Mississippi State, o Brandon Thompson, que é transfer de Oklahoma, que tem mais de 700 jardas na temporada e 7 touchdowns totais contra essa secundária de Georgia, que tem nomes interessantes. O Dalen Everett, que é um cara que a gente tá falando pro draft do ano que vem, foi recruta 5 estrelas. E também tem o Ellis Robinson, que é um recruta 5 estrelas freshman. Os dois têm 10 passes desviados combinados. Pode ser um matchup interessante aí contra o Brandon Thompson, o wide receiver de Mississippi State. Flórida e Clemson. Falei dessa sequência de Clemson aí. Nesse momento não é tanto, assim, óbvio, quer disputar um bowl game, mas o Dabo Swinney tá querendo o trabalho. Não é fácil bater Florida State. Também é um time que tem um bom quarterback, né? Tem o Deuce Robinson também, que é um baita de um alvo. Jogo interessante dentro da ACC. Entrando na temporada, né, a gente podia achar que esse aí ia ser um jogo absurdo, né? Que são 2 programas gigantescos, Florida State e Clemson. Mas 2 programas que não fazem grande temporada. E LSU e Alabama. Outro confronto de gigantes, mas Alabama dentro de casa, muito favorita aí para bater o time do Tigers, né, depois da demissão do Brian Kelly. Joguinhos interessantes, temos bons jogos nessa semana. Eu vou reforçar, porque vocês sabem que eu sou nerdola. Memphis e Tulane no Group of 5 sexta-feira. BYU e Texas Tech é o melhor jogo da temporada da Big 12 para vocês assistirem também. E aí, enfim, o resto vocês já sabem, porque são grandes programas. Eu sei que uma galera vai assistir Alabama e LSU, né? Oregon e Iowa é um jogo que eu quero que vocês também deem uma chance, porque vale muito dentro da Big Ten. Enfim, e Texas A&M, porque tá todo mundo com o secador ligado, né? A galera que gosta de Georgia, que gosta de Alabama, tá todo mundo com o secador ligado aí pra essa temporada ainda invicta dos nossos amigos do Aggies. Essa classificação da SEC, ela tá interessante, né? Porque tem Texas A&M e Alabama. Os 2 programas estão 5-0 na conferência. Aí, Ole Miss e Georgia, 5-1. E o Texas Longhorns, 4-1. Né? Então, se Texas consegue fazer essa campanha invicta até o final, vai desbancar o Texas A&M lá do topo, cara. Vai ter uma vitória contra o time que antes era o time número 1 da conferência. Então, assim, também existe vida pro Longhorns nessa temporada. College Football tá ficando demais. Não perca, porque agora a gente tá começando a definir aí. Já falei, essa semana tem o primeiro ranking do College Football Playoffs. E sempre agora vai ter um jogo que é decisivo para esse ranqueamento, não só do ranking do Top 25, mas também para classificação, para entender quem vai formar as finais de conferência e como vai começar a encaixar os dominós ali também dessas vagas que vão sobrar, além dos campeões. É isso, Gui. Coisa linda, hein? Se na terça-feira, assim, estiver fazendo nada, quiser assistir um Miami Ohio contra Ohio, dá pra ver? De novo, se você tá sem nada pra fazer, eu nunca vou... Agora, tava falando de nerdolices e dos documentários que eu tava assistindo de WWF, WWE. Uhum. Tem uma outra nerdolice minha que começa essa semana. Lá vem. Começa hoje, especificamente, que é college basketball, que é bom pra caramba. Inclusive eu acabei de abrir a DAZN aqui pra ver se eu já conseguia ver os jogos da semana que ia passar, pra tentar passar pra galera, mas não dá, ainda não tem nada, só tá o College Football Game Day lá, todos os dias ainda não tá mostrando os jogos da semana. Tem 3 joguinhos acontecendo agora, inclusive, doideira. Exato, college Basketball, no caso. College Basketball começa essa semana, então é outro bom programa pra você assistir durante a semana, se tiver de bobeira. Eu acho que amanhã já tem a estreia de Duke, que é um dos bons times do College Basketball nessa temporada. Enfim, muito bem. Semana College. Tá entregue, meus amigos. Chegou até o final. De novo, recado importante, interaja com o vídeo. Deixa o like, deixa um comentário. Confere aí se você tá inscrito no canal. Se você gosta do nosso conteúdo aqui, se inscreva. Por gentileza, dá essa moral pra mim, dá essa moral pro Guizudo. Pô, posso fazer um pedido? Claro. Pô, tu chegou até o final aqui, você guerreira que chegou aqui até o final,
Se tiver no celular, dá o like e dá o hype. Tem um botão de hypezinho, tá ajudando a gente a espalhar o vídeo. Assim que você der o like, o botãozinho de hype aparece, você pode dar o hype sem gastar nada. Não precisa gastar dinheiro, é de graça essa parada, tá ligado? Hype o vídeo. Hype o vídeo pra nós, por favor, ajuda muito. Porque a gente tem que espalhar esse college football aí pelo mundo. Eu vejo a galera comentando na aba de comentários, é exatamente isso. Cara, pô, muito maneiro. Agora eu consigo assistir o college, porque, pô, conteúdo em português, atualizando. E eu venho aqui fazer exatamente isso, cara. Como é que tá a conferência, como que tá o cenário, falar um pouco da sequência, né? Eu até dei uma pesquisada maior, falei com o Gui que eu tive um pouquinho mais de tempo hoje, tentei pesquisar um pouco mais pra trazer mais nomes, assim, né? Porque a galera que vê college, obviamente, pensa muito em NFL e NFL Draft. Então fui buscar alguns nomes, né, pra gente observar dentro dos confrontos. É o que eu tento fazer aqui, falar como é que tá o cenário, o ranking, né, os standings, a classificação das conferências e os melhores jogos da semana que vem. Se você tá comigo nessa, quer acompanhar a temporada, deixe o seu like, deixe o seu hype e a gente se vê na semana que vem. Perfeito? Aquele abraço e eu fui. Nós fomos. Valeu!